Deus te abençoe. Já deve ter visto isso. Enquanto você serve, você tem lugar. Enquanto você é a solução, o seu telefone não para de tocar. Enquanto você ajuda alguém, você é chamado de irmão, de parceiro, de alguém que não pode faltar. Mas no segundo em que você não serve mais, o silêncio chega. O mundo te diz que você foi descartado ou descartada. A sua mente sussurra que você foi usado ou usada. Mas eu estou aqui para quebrar essa mentira hoje. Para quem caminha no Espírito, a rejeição humana não é um sinal de abandono. É um diagnóstico espiritual. Se você ainda sangra quando é esquecido, se você precisa entender uma verdade profunda. Existe uma diferença crucial entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. A teologia mostra que ter o Espírito é o selo da salvação. Acontece na sua conversão, mas o batismo no Espírito é o revestimento de poder, escrito lá em Atos 1:8. E o que o apóstolo Paulo chama de renovação da mente em Romanos 12:2. Sem esse batismo, você olha para a vida como os olhos da carne e se enxerga como vítima. E com o batismo, você adquire a mente de Cristo e percebe que o seu valor nunca dependeu de quanto você é útil para os homens, mas do quanto você é posicionado no plano de Deus. Para entender como Deus age, olhe para a história de Abraão em Gênesis 13. Ele recebeu uma promessa, mas carregou um peso. Ele levou Ló. Espiritualmente falando, Abraão estava vivendo uma promessa fracionada. Ele prosperava por fora, mas estava travado por dentro. Ele tinha o chamado, mas faltava o discernimento para separar o que era peso do que era propósito. E o que Deus faz com quem ele ama? Ele provoca uma crise. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os de Ló, e a paz acabou. O ambiente pesou. Se Abraão vivesse nos dias de hoje, ele abriria uma câmera para reclamar da ingratidão de Ló. Mas um homem maduro, uma mulher, revestido pelo Espírito Santo, não murmura no caos. Ele decodifica o mover de Deus. Ele interpreta o movimento que Deus está fazendo. A briga não foi um erro de percurso, foi uma intervenção divina. Deus permitiu que o desconforto para forçar a separação. O que você chama de abandono, Deus chama de livramento. O silêncio que te dói hoje é a limpeza necessária para o seu milagre chegar amanhã. Foi só depois que Ló se retirou que Deus disse a Abraão: ergue os olhos e olha. A promessa completa só aparece no espaço que o descarte deixou. A promessa de Deus só se manifesta naquele espaço que o descarte deixou. Maturidade espiritual é parar de chorar por quem saiu da sua vida e começar a perguntar: Senhor, o que o Senhor vai construir nesse lugar que ficou vazio? Não confunda ser livre da dependência dos outros com isolamento. Em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra é categórica. Nós fomos feitos para a interdependência. O olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. O médico, o mecânico, o professor, o pastor e você. O seu dom, a sua profissão, é a sua habilidade, é a resposta de Deus para a necessidade de alguém. A sua utilidade mútua é o que sustenta a sua vida e vai abençoar a terra. O erro não está em ser útil. O erro está em basear a sua identidade na validação de quem recebe o seu serviço. Você serve às pessoas, mas você pertence a Deus. Chegou a hora de mudar a sua postura diante do altar e diante dos homens. Pare de chorar pelas conexões que se romperam. Mude sua pergunta. Em vez de questionar por que me deixaram ou por que me deixou, dobre os seus joelhos e pergunte: Senhor, o que o Senhor vai construir nesse lugar que ficou vazio? Busque o revestimento. Não aceite apenas a salvação. Busque o batismo de fogo que quebra o vitimismo e te dá autoridade sobre as suas emoções. Parem de chamar de ingratidão o que Deus está assinando como libertação e promoção. O milagre não habita no passado. O milagre aguarda o seu próximo passo. E agora que você está finalmente blindado na identidade, batizado no Espírito e pronto para viver a promessa completa, receba essa palavra com carinho e que você possa entender. Em nome de Jesus, inscreve no nosso canal, curte aqui abaixo, nos segue e eu tenho certeza que Deus vai estar falando muito à sua vida e ao seu coração através, desse meio de comunicação. Deus te abençoe.